que muitos profissionais até falam: eu odeio o processo de enfermagem, eu não aplico. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitos profissionais não gostam, muitos enfermeiros não entendem muito bem, muitos acadêmicos acabam saindo da graduação sem entender muito bem como funciona, então eu vou tentar simplificar ao máximo para que vocês entendam como funciona, que é o famoso processo de enfermagem. Antes de mais nada, queria te lembrar de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de principalmente compartilhar. O vídeo vai ser um vídeo que eu acredito que vai ser bastante curto, então é claro que eu não vou ter tempo para abraçar todas as temáticas relacionadas ao processo de enfermagem. Então nesse vídeo eu não vou falar sobre taxonomias e também não vou falar sobre a SAI. Mas mesmo assim, fica comigo que tudo isso vai fazer sentido e eu vou gravar depois vídeos sobre esses determinados temas também. Então, antes de entrar propriamente na definição do processo de enfermagem, no que é o processo de enfermagem e por que você deveria saber sobre isso, eu gosto sempre de pensar em alguns casos clínicos, porque eu acho que isso aqui muitas das vezes fica difícil para as pessoas entenderem. As pessoas tentam decorar quais são as 5 etapas do processo de enfermagem e isso acaba não fazendo tanto sentido assim, se a sua única obrigação é decorar aquelas etapas. Então, vamos pensar num caso clínico simples. Vamos pensar, até saindo um pouco dos cuidados paliativos, vamos pensar que você trabalha em um setor de emergência. Você está recepcionando pacientes numa emergência. Chega um paciente, você começa a coletar o histórico dele. Então você vê que é um homem de 55 anos, que ele está sentindo dor há menos de 24 horas, começou com uma pontada no abdômen. Enfim, identificado isso, o que te chama mais atenção? Esse paciente está com dor. E aí você começa a pensar o quê? Poxa, o que eu posso fazer para melhorar a dor desse paciente? Talvez eu possa mudar o posicionamento dele, talvez eu possa oferecer um analgésico que está prescrito. Você começa a pensar o que faz sentido fazer com relação ao problema que aquele paciente tem. Feito isso, decidido o que você vai fazer, você de fato executa. Então, se você vai dar um analgésico, você dá um analgésico. Se você vai sugerir modificar a posição do paciente, você modifica a posição dele no leito. Então, feito isso, passado algum tempo, passado uns 20, 30 minutinhos, você vai perguntar: o senhor continua com dor? Não está com dor? Como é que está a situação do senhor? Melhorou um pouco? Feito isso, o que acabou de acontecer? Você acabou de aplicar o processo de enfermagem. É só isso, simples assim. As pessoas fazem muita confusão, mas se você for parar para pensar nesse encadeamento simples de eventos, que muitos profissionais até falam: eu odeio o processo de enfermagem, eu não aplico, faço questão de não aplicar o processo de enfermagem. Já ouvi alguns colegas fazendo isso. Na verdade, o processo ele é muito lógico. Então é muito difícil que você, por mais inovador que você seja, por mais criativo que você queira ser, que você não cumpra as etapas do processo de enfermagem. E por que eu preciso entender como funciona o processo de enfermagem? A resposta curta, segunda definição, é que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que vai organizar o cuidado do profissional de enfermagem. Então você é obrigado a saber as etapas do processo de enfermagem, o que, diga-se de passagem, não é tão difícil, como eu acabei de falar para vocês. Mesmo muitas das vezes que o profissional não saiba que o processo de enfermagem existe, é muito difícil que ele saia do eixo e não faça parte dessas 5 etapas. E quais são essas 5 etapas que são tão importantes? A primeira etapa do processo de enfermagem é a coleta de dados. E essa etapa ela vai ser dada tanto pela entrevista que você vai fazer com o paciente, quanto pelo exame físico, pela anamnese, pela coleta no histórico do hospital, pela coleta no prontuário, pela conversa com familiares, pela conversa com os técnicos de enfermagem. Qualquer dados novos que sejam apresentados a você vão fazer parte da coleta de dados. A segunda etapa do processo de enfermagem, que também gera uma grande confusão nas pessoas, é a etapa em que o profissional enfermeiro vai dar o diagnóstico de enfermagem daquele paciente. No caso que eu acabei de mencionar, a gente poderia pensar, por exemplo, no diagnóstico de dor aguda. Mas você vai pensar então qual o melhor diagnóstico de enfermagem se destaca nessa situação. E para isso nós temos algumas taxonomias, como eu mencionei, vou falar sobre elas em outros vídeos. Mas agora eu quero que você foque comigo simplesmente no processo lógico da coisa. A terceira etapa vai ser o planejamento das intervenções. Então você vai pensar como eu posso melhorar o diagnóstico que esse paciente apresenta, como eu posso intervir de maneira positiva no diagnóstico de enfermagem que esse paciente apresenta. Então você vai começar a planejar o que eu posso vir a fazer. A quarta etapa vai ser a etapa de implementação da intervenção. Então você de fato vai realizar o que você planejou na etapa anterior. Por isso que inclusive a gente fala que o processo de enfermagem ele é interdependente. Eu não posso fazer o processo por etapas isoladas. Eu preciso pensar no diagnóstico, depois qual vai ser a intervenção executada, executar a intervenção, e a última e quinta etapa vai ser a etapa de avaliação de resultado. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês no caso clínico do paciente que chega na emergência com dor, se eu chego na quinta etapa, na hora de avaliação, e o paciente, por exemplo, continua com dor,
o que eu faço? Eu volto à etapa de planejamento e penso, fora a intervenção que eu já tentei e que não foi bem sucedida, quais outras intervenções são possíveis. Por isso a gente diz que as etapas são interdependentes. Eu vou estar sempre indo e vindo. Eu sempre vou precisar fazer esse caminho. Vale lembrar também que as etapas do processo de enfermagem, além de serem interdependentes, como eu já mencionei, elas são também interrelacionadas e recorrentes. Então você não pode simplesmente aplicar o processo de enfermagem hoje e nunca mais aplicar o processo de enfermagem nesse paciente. Você sempre no seu processo de trabalho vai estar implementando o processo de enfermagem. Outra curiosidade é que muitas pessoas fazem uma certa confusão, porque recentemente saiu o nosso mais novo código de ética, talvez quando você esteja vendo esse vídeo isso já esteja desatualizado, mas a resolução 564 de 2017 que elenca o código de ética do profissional de enfermagem e que coloca a execução do processo de enfermagem como um direito. Só que vale lembrar que tanto o artigo 36 quanto o artigo 37 vão falar sobre a importância de registrar e de documentar o processo de enfermagem. Então, basicamente, não tem para onde fugir, você precisa saber sobre essas 5 etapas do processo de enfermagem e aplicar elas na sua prática, tá bom? Então, o vídeo de hoje era sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar esse tema, que eu sei que gera muita confusão entre os acadêmicos. Então, até a próxima, tchau, tchau!